Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Dias difíceis, principalmente marcados por catástrofes, como nós temos visto nesses últimos dias, aguçam não só a preocupação, como o interesse das pessoas em relação ao assunto escatologia, né? Podemos dizer que isso é bom, não é ruim não. Por quê? As pessoas passam a estar atentas a uma coisa que no dia a dia, confortável, de uma vida aparentemente tranquila, elas terminam ignorando. E isso sim é ruim. Portanto, até podemos dizer que situações ruins, difíceis e catastróficas na história humana terminam cumprindo um propósito positivo, que é lembrar o homem que, por pior que seja a vida aqui, ainda tem algo pior, que é o inferno. Então ele, portanto, precisa estar preocupado com respeito à eternidade, para onde ele vai. Então, nós vamos nos voltando aqui para o texto de Mateus, hoje capítulo 25, versículo 31 a 46, que é o desfecho de um grande discurso do Senhor Jesus, que teve início com uma pergunta dos discípulos: quando é que o templo vai cair? Quando vão acontecer todas estas coisas? Né? E o Senhor Jesus começou a falar sobre sinais e também até sobre o tempo, ainda que não com tanta precisão, dia, mês e ano. Nós então vamos para Mateus 25, em que no desfecho o Senhor Jesus mostra que o evento, apesar de começar com um elemento bastante regional, e nós vamos encontrar bastante informações regionais sobre Judá, porque ele se referia à queda de Jerusalém, ainda que o evento tenha um caráter inicial local, ele se tornará muito maior e tem uma forte e íntima relação com um evento, podemos dizer, cósmico, que é o evento da volta do Senhor Jesus e, portanto, o desfecho da história redentora. Por isso que o discurso de Cristo segue e é concluído com as seguintes palavras. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Observe aquilo que eu falei no início. Tudo começa muito regional. Capítulo 24, ele estava saindo do templo, os discípulos perguntam sobre, ou mencionam a beleza do templo. Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, e os discípulos perguntam, né, quando isso vai acontecer. E o Senhor Jesus, então, começa a relacionar o evento a uma série de outros eventos de um âmbito maior, né? As guerras e o pecado se multiplicaria. Ele fala de uma forma bastante abrangente que há uma associação com outros eventos ao redor. Mas quando ele vai se referir especificamente à queda de Jerusalém, aí ele detalha um pouquinho, né? Quando ele fala sobre a grande tribulação dos judeus. Só que quando chega no final do evento, já não há mais um caráter regional. Observe os dados, né? Ele fala sobre todos os anjos, né? Então imagine um evento muito grande. Não virá um anjo, né? Virão todos os anjos. É um evento muito grande. E Jesus se assentará no trono da sua glória. Observe que o evento ele realmente é grande. Todas as nações serão reunidas na sua presença. O evento, outra vez, é um evento bem grande. Todos os dados apontam para um evento que realmente é muito marcante, muito importante, de uma dimensão muito significativa. E ele diz no versículo 34, então
dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí vem essa outra última informação que eu quero dar sobre a dimensão do evento. Esse evento tem a ver com o plano redentor. Um reino preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, algo que Deus preparou lá no iniciozinho e que está reservado para aqueles que, durante a história da redenção, haveriam de crer no Senhor. Então, observe outra vez a natureza cósmica do evento. Então, aquilo que nós temos dito já pela terceira vez sobre esse texto é importante. Jesus associa a grande tribulação judaica, que tem início com a queda de Jerusalém, com um evento maior. Então, de fato, a grande tribulação, ela está relacionada aos judeus. Cai Jerusalém, começa um período em que eles são pisados pelos gentios, como diz Lucas, no capítulo 21. E eles, após essa grande tribulação, seriam restaurados. Né? Então, chegaria a plenitude dos gentios, né? E eles seriam restaurados. A princípio, nós vamos entender que em 1948, que é o evento histórico que marca a restauração da nação de Israel, seria, então, o fim, né, desse período em que eles foram espalhados pelo mundo e pisados pelos gentios, né, até o Holocausto, né, que faz o desfecho dessa grande tribulação. A partir, então, nós começamos um período pós-grande tribulação dos judeus. E Jesus associa a sua volta ao fim dessa tribulação. Depois, né, ele diz no versículo 29 do capítulo 24, logo em seguida a tribulação. Então, depois de tudo isso, daqueles dias, e aí ele menciona um outro evento. Então, ele associa um evento que, de fato, tem um caráter mais específico, porque foi direcionado aos judeus. A grande tribulação não é uma grande tribulação mundial para todos nós, para os cristãos e assim por diante. Não é. Ela está voltada aos judeus. Ela tem um caráter amplo. Tem um caráter amplo no que diz respeito ao fato de que os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Uma vez que os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro testemunhou a grande tribulação dos judeus. Então, ele espalhou todo mundo, porque ele, inclusive, fez todos eles de testemunha da gravidade que é negar a Cristo. E isso nós já advertimos e é fundamental se pensar. Os judeus sofreram com a queda de Jerusalém e todo o sofrimento subsequente, espalhados pelo mundo, pisados, humilhados e massacrados, por uma razão fundamental. Não só foram eles que perseguiram e mataram Jesus, mas eles foram rebeldes e duros de coração quando ele ressuscita e então é anunciado pelos discípulos como aquele que está disposto a perdoá-los e fazer deles realmente o povo da nova aliança e dar-lhes a vida eterna. E diante de uma promessa, de uma graça, de um amor, de toda essa manifestação do Senhor, eles não tiveram o coração endurecido. Então, é grave isso. Eles tiveram a oportunidade do perdão e rejeitaram. Tiveram a oportunidade de receber a graça divina e rejeitaram. Tiveram a oportunidade de realmente ter a esperança da vida eterna e rejeitaram. Então, eles rejeitaram tudo isso. Então, a grande tribulação dos judeus é por todos esses males, né? O Senhor Jesus, até quando estava conversando, isso ainda vem acontecer, né? Quando ele é entregue pelos judeus e ele vai conversar com o Pilatos, vai conversar com Herodes, e nessa conversa com eles, Jesus chega a afirmar que aquele que havia entregue para eles o Jesus, para ser crucificado, tinha maior pecado do que ele, que era o governante, e que poderia determinar sua morte ou não. E ele estava se referindo ali aos judeus, podemos até mais especificamente ou mais profundamente Judas, né? Mas ali os judeus
é que tinham maior pecado pelo fato de terem negado o seu rei, seu Messias, seu Senhor, seu Salvador, o Filho de Deus, para ser morto, o maior pecado. Mas eles tiveram oportunidade do perdão. E isso nós vamos ver no fato de que, em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro prega pela primeira vez para aquelas multidões, em que 3.000 se convertem e são batizados, diz o texto que ao ouvirem a verdade de que eles mataram Jesus, eles crucificaram Jesus, versículo 36 de Atos 2, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja que é certo, a culpa é deles, a maior culpa é deles. E, diante disso, não todos, mas 3.000 pessoas, ouvindo esta palavra, tiveram um coração quebrantado. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então pesou o coração, houve o quebrantamento. E estes que tiveram o coração quebrantado, que reconheceram o erro e que então queriam uma solução diante da gravidade do pecado deles, de terem morto Cristo Jesus, o Filho de Deus, então eles perguntam o que a gente faz. E Pedro traz a resposta. No versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe, então, que esses 3.000 que se convertem, como nos diz mais adiante o versículo 41, eles tiveram perdão do pecado que eles cometeram contra o Filho de Deus, crucificando, entregando para que um gentio, um homem ímpio, matasse o próprio Filho de Deus. Eles tiveram pecado perdoado. Todavia, não foi assim com todos os judeus, muito pelo contrário. A nação como um todo não se arrependeu, não reconheceu o seu pecado, não creu no Senhor Jesus para ter o seu pecado perdoado. Simplesmente desprezou. E aí você vê por que se justifica, então, a queda de Jerusalém, que vai acontecer em 70. Então, o evento, que é um evento voltado aos judeus, tem uma associação que é cósmica, porque como Israel, em toda a história da redenção, vai ser o povo usado por Deus para revelar, para ser um instrumento que recebe a revelação, guarda a revelação e transmite a revelação da salvação de Deus, que não era só para os judeus, mas era para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Israel, ele é o povo instrumento, mas foi um evento muito maior. Não é algo exclusivo de Israel. Ou seja, a gente deve entender que apesar de ter eventos associados a Israel, eles têm uma relação com um plano maior. Porque o plano redentor, ele tem um caráter cósmico. O que Jesus está redimindo não é a nação de Israel, não é apenas aquele grupo específico, pensando numa etnia. O que Jesus redime é toda a redenção, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Toda a criação geme as angústias do pecado, aguardando a revelação dos filhos de Deus, ou seja, aguardando a volta de Jesus, exatamente uma referência a esse texto, aguardando a volta de Jesus, em que ele separará, como nós já lemos, uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, para então, naquele momento, revelados quem são os filhos de Deus, a criação seja restaurada, porque é na ocasião da revelação dos filhos de Deus, e portanto a separação, para que eles sejam afastados dos filhos das trevas, que então o pecado será tirado de nós e será tirado de toda a criação. O pecado será tirado de tudo aquilo que ele afetou, a criação como um todo. Então, o evento
ele começa realmente focado no povo, porque tem uma relação histórica com a própria negação, né, de Cristo. Os judeus negaram a Cristo. Mas ele traz uma advertência para todo mundo. Já que Deus não poupou, e aí quem vai dizer isso é o apóstolo Paulo em Romanos, quando ele aplica esse juízo de Deus sobre os judeus como uma advertência para todas as pessoas. Em Romanos capítulo 11, ele diz o seguinte, ele diz, capítulo 11, versículo 18 ou 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, ele está se referindo aos judeus, e tu, sendo oliveira brava, está se referindo aos gentios, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da ceifa da oliveira, Cristo, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque, aí esse é o ponto-chave, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ou seja, observe que eles foram quebrados, né? Veja que, inclusive, posteriormente aconteceria a queda de Jerusalém, e eles castigados por isso. Se eles sofreram este dano por terem negado, crucificado Jesus e negado a graça divina, não espere que os gentios seriam tratados do menor juízo. Ou seja, se Deus, aos israelitas que receberam a promessa em Abraão, né, de ser o povo de Deus, obviamente pela fé de Abraão, aqueles que se mantivessem como Abraão, crendo, porque Abraão foi justificado pela fé. E creu Abraão, e isso foi imputado para a justiça. Então, eles que são descendentes legítimos do pai da fé, Abraão, foram quebrados, tirados, condenados por causa da dureza de coração. Não imagine que você, gentil, que não tem nenhuma associação com a história redentora a partir do próprio Abraão, não espere que o seu juízo seja menor. Portanto, é uma advertência muito séria para todas as gerações. Vocês estão vendo o que eu fiz com os judeus? Vocês estão vendo que eles, por terem matado meu filho e não terem se arrependido, e terem mantido o coração endurecido, e terem continuado lutando contra mim, porque como diz o apóstolo Paulo, contando, né? O Lucas conta a sua história, obviamente Paulo foi que contou a ele, aquilo que aconteceu. Jesus, quando apareceu a ele, disse, por que me persegues? Né? Então, perseguir os cristãos, perseguir os filhos de Deus, rejeitar a pregação da fé, é rejeitar o próprio Deus. Então, eles rejeitam o próprio Deus. E por rejeitarem o próprio Deus, por meio da rejeição da palavra pregada, então, eles foram julgados e castigados. E aí a advertência, não espere você, que nem é judeu, que você não venha a receber um julgamento não só igual, mas até pior do que este, né? Portanto, fica uma advertência para todo mundo sobre o juízo divino pela rejeição do Filho de Deus. Então o evento começa local, mas tem uma forte e íntima associação com um evento mundial, cósmico. Desculpa. Porque o objetivo de tudo que está acontecendo na história da redenção é cumprir-se a restauração cósmica. Né? O objetivo não é localizado, não era
Israel, o objetivo é muito mais amplo. Israel foi um instrumento. Também, obviamente, pela fé, se beneficiaria, mas um instrumento para algo maior, para algo cósmico. Então, o texto continua. O Senhor vem com seus anjos após a grande tribulação dos judeus. Portanto, estamos esperando, né, isso acontecer em algum momento. E então ele diz que ao separar os que andam com ele com aqueles que não andam com ele, fazer essa separação, então ele se dirige a cada grupo específico com uma palavra específica. Observe que não tem 3 grupos, tá? Isso é importante. Há pessoas que às vezes pensam que existe uma neutralidade. Ninguém é neutro sobre nada, né? Assunto nenhum. Ou você está de um lado ou você está do outro. Você vai pender para um ou para outro. Ou é certo ou errado. Existe meio certo, né? Ou está certo ou está errado. Então, como é ou está certo ou está errado, você então tem que pensar em que lado você está. E aí, versículo 34, repetindo, o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Então, são 2 grupos. Um está à direita, outro está à esquerda. Ele vai dizer para um, vai falar umas palavras, depois vai falar para o outro. Os que estiverem à sua direita, ele diz: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Então, observe que Jesus diz: olha, vocês fizeram tudo isso por mim, mas os próprios justos não sabem quando isso aconteceu. Ou seja, eles estavam vivendo naturalmente. E o que é o natural deles é viver para a glória de Deus. Observe que não é uma coisa forçada. Ninguém chega tentando aparecer para o Senhor. É o contrário, é o Senhor que diz assim: vinde, bendito meu Pai, porque vocês foram uma bênção. Né? Vocês foram uma bênção. E era algo natural. E isso é importante. O cristianismo, ele deveria ser naturalmente uma bênção. Todo cristão deveria ser naturalmente uma bênção. Eu ouvi há um tempo atrás pessoas associando o ser bênção para alguém com a ideia de que você estaria subornando. Eu achei tão absurda a ideia, que revelava tão claramente que aquelas pessoas não faziam bem com naturalidade, mas aquelas pessoas viam o bem como uma forma de subornar, de conseguir algum tipo de benefício, ou seja, era forçado. Só que o cristão deveria ser uma bênção de uma forma natural. Ele deveria ser uma bênção fazendo aquilo que é bom para as pessoas de uma forma natural, não forçadamente. E a gente deve, inclusive, cultivar isso, sabendo que isso é bom e agradável a Deus, a ponto disso se tornar algo natural. É claro que no início você vai se forçando, né, a ser uma bênção para glorificar a Deus, para que aquilo se torne natural em você. Um dia será 100% natural. Então, seja naturalmente uma bênção. Como isso? Bom, primeiro exercite, como eu disse. Primeiro exercite, vá se esforçando por isso. E aí, versículo 40, ele diz: o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim
o fizestes. Então, e sempre que eles foram uma bênção, eles estavam glorificando a Cristo. Eles estavam glorificando a Deus. E isso, claro, que nos lembra, não tem outro jeito, nos lembra a vida da igreja após o Pentecostes, em que é dito, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observe que a ideia de Lucas em relatar isso é mostrar como a obra do Espírito Santo e da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, ela de fato foi eficaz na vida daquelas pessoas que se converteram. Houve uma mudança verdadeira, algo verdadeiro. Ninguém estava ali para aparecer, ninguém estava ali para se mostrar, ninguém estava se ensoberbecendo. A ideia não era se orgulhar de ser bom, o propósito não era subornar ninguém, ou tentar mostrar para as pessoas uma bondade aparente. Não era nada disso. Era tudo natural. Ele conta, logo após o Pentecostes, para mostrar como resultado da obra divina na vida deles. Então, quando Jesus, em Mateus 25, fala da sua vida e como ele vai tratar os seus, ele elogia por eles terem vivido como uma bênção. Aquela palavra dita a Abraão, ser tu uma bênção. Então, você deve ser uma bênção naturalmente. Naturalmente. Não por razões artificiais, muito menos para se orgulhar. Cuidado com isso. Querer fazer algo bom para se orgulhar de algo bom, não tem nenhum mérito nisso. Porque você está forçando isso. Né? E você já teve a sua recompensa, que é a sua vaidade satisfeita. Então, seja naturalmente alguém que glorifique a Deus. Cultive isso. É como eu disse, no início você vai ter que forçar o fazer o que é certo, segundo a Escritura, mas sempre pensando para a glória de Deus. Não para aparecer, para a glória de Deus. Então, você vai exercitando isso, de tal modo que Deus seja glorificado naturalmente na sua vida. É evidente que vai sempre haver lutas contra a natureza afetada pelo pecado, porque o pecado ainda está presente, né? Enquanto Jesus não voltar, todos são pecadores, ainda terá a luta. Mas lute contra o orgulho, contra a vaidade e assim por diante. Então, o evento é muito grande. E só temos dois grupos. O primeiro grupo, ele é elogiado porque serve a Deus, glorifica a Deus com a sua vida. Mas, versículo 41, ele se volta para o outro grupo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Observe outra vez a natureza cósmica do evento. No primeiro, versículo 34, é dito que o Senhor diz que eles entrarão na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Uma natureza cósmica. Na segunda parte, dito ao outro grupo, eles são destinados ao fogo eterno, veja, fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Observe também a natureza muito mais cósmica, porque afeta muito mais seres da criação. Homens, diabos e os anjos do diabo, ou seja, aqueles que seguiram a Satanás. Né? E ele repete as mesmas questões que, enquanto o primeiro grupo foi uma bênção, o segundo grupo, não. De jeito nenhum. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber,
Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Aí você vai dizer assim, então a salvação é por obras? Não, não é que a salvação é por obras. Mas é exatamente aquilo que lá na frente, Tiago, capítulo 2, vai nos falar. Meus amados, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, de que adianta você dizer que crê, mas não demonstra que crê, né? Se alguém disser para você que ama você, mas não demonstra que ama você, não lhe trata bem, não tem prazer em servir, não faz as coisas boas, o que você vai dizer? Não, cara, essa é mentira, ele não me ama. Então, ele mostra exatamente a mesma coisa. Não é só crer da boca para fora, essa é a questão. Não é só dizer que crê em Jesus da boca para fora. Qualquer pessoa no mundo poderia dizer isso aí. Tem a ver com uma fé genuína, demonstrada no viver. E aí, no versículo 26, ele diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé ela é algo verdadeiro, real, vivo. Portanto, ela se expressa. A fé não é só uma ideia abstrata. A fé não é apenas um slogan. A fé é algo real, algo concreto, algo dinâmico, algo vivo. Então, ela se expressa. E ela se expressa por meio do viver, né? Que são as obras. Essa é a questão. Portanto, nesse grupo, pode ter, e com certeza haverá, muita gente que disse que cria. Porque existe uma fé popular, né? Que circunda várias denominações dentro da cristandade como um todo, e é uma fé vazia. As pessoas, elas creem, mas creem da boca para fora, né? E aí, esses também estão dentro desse grupo. Então, portanto, a advertência para que aqueles que realmente creem no Senhor Jesus creiam uma fé genuína, uma fé viva, uma fé como os Tessalonicenses, que Paulo, pelos quais Paulo louva a Deus, porque eles tinham uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Testemunhando assim, testificando, confirmando, por meio desses três pilares de uma vida genuinamente cristã, que eles realmente eram cristãos. Então essa é a exortação para nós. Um cristianismo real, ele se manifesta no viver, né? Como disse Paulo em Gálatas 2:20, que repetidamente estamos citando. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, aí se expressa no viver. Versículo 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui se encerra o discurso de Jesus, que começa no capítulo 24, sobre a queda, né, o juízo de Jerusalém, sobre Jerusalém, mas também a associação dele, da grande tribulação dos judeus, com a sua volta, e, portanto, com a redenção cósmica, né? E fica, então, nessa palavra, uma exortação fundamental. Você já creu no Senhor Jesus? Precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa realmente ter uma viva fé no Senhor Jesus. Você precisa andar com o Senhor Jesus. Você precisa pensar na morte como uma realidade que você não tem como fugir. Você tem que pensar no que há de acontecer depois. Você tem que pensar, portanto, na sua vida, para que você, durante o tempo da sua vida, que é o tempo que Deus está dando a você, para você se arrepender, para você crer, para você viver uma nova vida em Cristo, pela graça de Deus, e, portanto, ter uma esperança de vida eterna nele. Então aproveite. Não desperdice isso, não despreze isso. Veja o que os judeus sofreram, muito maior será o juízo eterno quando o Senhor Jesus voltar. Então, creia e siga com o Senhor de verdade.
Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Nós agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia e graça, por nos advertir, nos ensinar o caminho da salvação, para que vivamos para o louvor da tua glória. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor nos dê graça, a fim de que possamos realmente viver a beleza da vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.